Fala, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos ver um pouco sobre diagramas elétricos e projetos elétricos. Veremos o que são diagramas multifilar, unifilar e funcional. E também veremos as principais simbologias de acordo com a NBR 5444, que é o que regulamenta a simbologia de projetos elétricos. Beleza? Segue a vinheta. Vamos começar falando sobre o diagrama funcional. O diagrama funcional ele é uma forma simples de representar o funcionamento de uma parte da instalação elétrica ou de algum equipamento elétrico. Ele não tem exatidão de posição, então você não sabe qual a posição exata que ele vai estar ligado, mas ele tem uma apresentação gráfica de como você deve fazer a instalação daquele dispositivo. É muito comum vir em equipamentos elétricos que você compra o diagrama funcional. Por exemplo, fotocélula, sensor de presença. Dê uma olhada nesse exemplo desta fotocélula que eu vou colocar aí na imagem. O segundo diagrama que a gente vai ver é o diagrama multifilar. É muito parecido com o diagrama funcional, porém nele você pode descrever de uma forma tridimensional quais são os circuitos que estão ligados na instalação elétrica. Por exemplo, você pode descrever como vai ser a ligação de uma tomada e um interruptor junto. Então você faz o diagrama multifilar para você demonstrar isso. Segue esse exemplo a seguir. Isso é um diagrama multifilar. Você consegue ver todos os filamentos. Você consegue ver a fase, consegue ver o fio de terra, consegue ver o fio do neutro. Então você consegue ver toda a parte de instalação, beleza? Antes da gente falar do diagrama unifilar, não esqueça de deixar a sua curtida, o seu comentário, e não esqueça de compartilhar com seus amigos, que é muito importante para ajudar o canal. O diagrama unifilar é o mais utilizado em projeto elétrico. Ele contém todos os pontos da instalação elétrica, além de representar todos os conduítes, todos os circuitos e todas as bitolas do cabo. Então, a partir do diagrama unifilar, você consegue fazer a instalação completa de uma residência. É através dele que você consegue ver a planta baixa, na onde vai ficar o quadro de distribuição de uma forma muito exata. Consegue ver onde vai ter os pontos de iluminação, quais serão as potências do ponto de iluminação. Você consegue ver quais cabos saem do quadro de distribuição para tais pontos, quais circuito é. Veja só esse exemplo que eu vou deixar a seguir. Você consegue definir onde passa esse conduíte, qual é a bitola dos cabos que passam por esse conduíte, qual que é o tamanho do conduíte, se vai ser um conduíte de 3/4, se vai ser um conduíte de meia polegada. Então você consegue ver quase tudo na instalação. A partir disso você consegue fazer a sua instalação elétrica. Olha só, veja nesse exemplo. Temos uma planta baixa, onde estão posicionados os pontos de iluminação, os pontos de tomadas, a nomenclatura de cada circuito. E se liga nessa dica de ouro. Se você quer fazer um projeto elétrico de forma barata e profissional, entra nesse site aqui, chama Woca, W-O-C-A, Woca. Ela é da Ocalev, é um software que você pode utilizar de forma gratuita, mas tem planos bem baratinhos de 15 dias, de 30 dias para você utilizar. Você consegue fazer lançamentos de conduíte, lançamentos de pontos de tomada, de iluminação, lançamentos de circuitos, tudo de forma automática. Você só precisa depois ajustar na onde você vai querer os pontos de tomada, na onde vai querer a iluminação. Você vai querer uma iluminação mais potente, você vai querer colocar spots de iluminação. Então você consegue fazer um projeto completo através desse software que é muito barato. Diferente do AutoCAD, que você tem que comprar uma assinatura anual e pagar caro para isso. Isso daqui você consegue fazer projetos rapidamente e de forma muito barata. E ele segue a NBR 5410. Então quando você lança pontos automáticos, conduítes automáticos, ele está seguindo a NBR 5410. Então você não precisa ficar se preocupando, nossa, qual é a quantidade de ponto mínimo que eu preciso ter nesse quarto.
ele já lança automático a quantidade mínima que você precisa. Se tiver um quarto grande, ele vai lançar um pouco mais de tomadas, então depois você só precisa ajustar. Não, nesse quarto aqui, nessa cozinha, vai ter um ponto de tomada específica, que vai ser de 20 amperes. Ah, vai ter um chuveiro a mais, vai ter uma torneira elétrica, então você precisa somente ajustar isso. E para finalizar o nosso vídeo, vamos ver as simbologias mais utilizadas em instalações elétricas. Olha só, nossas primeiras simbologias aqui, nós temos as simbologias de tomada. Veja, essas 3 primeiras aqui são todas de tomada. A primeira, que é essa simbologia aqui vazada, ela é para tomada de uso geral baixa, que é até 30 centímetros do piso acabado. A segunda simbologia, que ela é meio pintada apenas, ela é uma tomada de uso geral média. Ela pode ser instalada em torno de 1,20 m, 1,30 m do piso acabado. A terceira simbologia, que é essa tomada toda pintada aqui, ela é tomada alta, para ser utilizada de 2 metros a 2,20 m. Geralmente é para chuveiro, para alguma televisão, para algo que vai ficar acima de 2 metros. Para um portão eletrônico, geralmente esse ponto de tomada alta é tomada de uso específico. Esse quarto elemento é uma tomada com uma bolinha na ponta. Isso significa que é uma tomada e interruptor junto. É aquelas tomadas e interruptor que vem junto num módulo só, numa placa só. Ela é instalada de 1,20 m até 1,30 m do piso acabado. A seguir a gente tem essa bolinha vazada, que é o interruptor de uma seção, interruptor simples de uma seção. Ele também é instalado de 1,20 m a 1,30 m do piso acabado. A seguir nós temos o interruptor paralelo de uma seção, que ele vem, nota que ele vem com uma bolinha e metade da bolinha pintada. Então ele é para interruptor paralelo, tá? E como a gente faz interruptor de seção dupla, aquele interruptor duplo? Ele é uma bolinha com um risco no meio, mas ela também vem com a nomenclatura do retorno. Quando é interruptor simples, você coloca apenas a nomenclatura. Vamos supor que aqui é a letra A, tá? Quando é interruptor duplo, você coloca as duas nomenclaturas, A e B. Pode ser de várias nomenclaturas, pode ter vários nomes, pode ser A, B, C, D, entendeu? Então conforme você vai aumentando, você vai colocando o nome dos retornos. Beleza? O paralelo segue a mesma ideia, tá bom? O outro ponto aqui é o ponto de iluminação, onde vai ficar a iluminação no teto. Note que ele é uma bola maior, que geralmente fica no centro do quarto, do cômodo que vai ser referente lá. Olha só, essa primeira parte do círculo, a gente coloca o número do circuito. Eu coloquei o circuito 1. O segundo aqui é o retorno A. E embaixo, esse símbolo maior, essa parte maior do círculo, é a potência dada. Vou colocar aqui 100 watts, tá? Então tem essas partes, são divididas em 3 partes. Uma parte, a primeira, é o número do circuito. A segunda parte é o retorno, o nome do retorno. E a parte de baixo é a potência da iluminação. O outro símbolo que a gente tem é o aterramento. É a simbologia utilizada em um quadro de distribuição, em alguns pontos que você vai ver em luminária, alguma coisa, você vai ver essa simbologia, que é a simbologia do aterramento. A próxima simbologia é o quadro de distribuição. Não tem uma altura pré-definida, a gente fala 1,30 m, mas 1,30 m é baixo. Geralmente é 1,70 m, que é mais ou menos a altura dos olhos, tá? Não pode ser nem muito baixo, nem muito alto. Então ele tem que ficar na altura dos olhos, para você não precisar de escada e nem precisar ficar agachado. A próxima nomenclatura o próximo símbolo que a gente tem é de eletroduto que desce. Ele na verdade é um símbolo reto com uma seta na ponta, que é para indicar que tem um eletroduto descendo. Geralmente vem com uma bolinha na ponta, alguns indicam sem essa bolinha, mas é só para indicar que esse eletroduto está descendo. A última simbologia que a gente tem aqui é a simbologia de fios no conduíte. Então essa simbologia, esse risco maior aqui é como se fosse um conduíte, tá? E nós temos aqui, ó, primeira simbologia, que é um risco simples. O que é? É uma fase. Certo? Essa primeira simbologia é a simbologia de fase. E esse risquinho, esse risco com um risco em cima, tipo um L de ponta cabeça, o que é? Ele é o neutro. Esse meio risco, o que é? É o retorno de uma lâmpada.
Esse T, simbologicamente falando, já é mais visual, é o terra. E o último, que é 2 risquinhos, meios risco, é o retorno paralelo. Então, basicamente, essas são as principais simbologias que a gente encontra em instalações elétricas. Uma outra coisa que não tem aqui, mas que eu gostaria de falar, é a parte de conduíte, eletroduto. Quando a gente tem um risco contínuo, ele é eletroduto embutido. Ou seja, ele está em parede, ele está em teto, ele está nessas condições, ele está embutido na parede. Quando nós temos uma simbologia tracejada, eletroduto subterrâneo. Ou seja, ele é enterrado. É um eletroduto subterrâneo, ele é enterrado. Eletroduto aqui está marcado como embutido, mas se for externo também, ele pode ser mostrado desse jeito. Tá? Ele é mais usual como embutido, mas o externo também pode ser utilizado essa linha contínua. A única diferença é para o eletroduto subterrâneo. Por exemplo, quando sai do padrão e vai para a sua residência, se ele for subterrâneo, vai ser essa simbologia que vai ser utilizado. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E semana que vem tem vídeo novo. Vai ter a terceira aula desse curso, desse mini curso de eletricista residencial. Beleza? Até a próxima!